Vamos focar então aqui na situação do mercado financeiro brasileiro. Foi sacudido com uma bomba na semana chamada Lojas Americanas. Galera, para quem não sabe, é um player muito importante no mercado, 53 milhões de clientes ativos, ou seja, é importante. Não estamos falando só das lojas americanas, é um conglomerado que envolve Submarino, Shoptime. As lojas americanas são muito antigas. Olha só, é um grupo, né? O core é o negócio tanto físico quanto online, com Americanas, Submarino, Shoptime. Mas você tem aqui, por exemplo, Hortifruti. Tem outras empresas produtoras. Tem um braço aqui bancário pequenininho. Então, esse modelo é um modelo a princípio interessante. E dentro do mercado, olhando índices, né, dados de 2022, entre os 5 maiores e-commerces, aparecem as americanas, brigando com Magalu, Amazon, Mercado Livre, que eu acho que é o grande vencedor por enquanto dessa história toda. Então, o primeiro ponto para que a gente fale do problema é explicar o seguinte: as americanas são tão grandes que justificam um vídeo desse. Se não fosse um player grande, eu não estaria fazendo um vídeo desse. Uma empresa pequenininha e tal, talvez como exemplo. Mas é um player representativo, que também desperta a grande questão na gente, é o seguinte: quem vai roubar esses 15% que as americanas têm ainda no mercado de share? Se for isso, mas que seja 10, 12, quem vai roubar isso? É muita coisa, pode entrar para outra empresa. Qual empresa? Magalu ou Mercado Livre? Amazon ou Via Varejo? Via Varejo é ruim no online. Pelo menos está tentando melhorar, mas sempre foi ruim. Então a gente também tem que discutir isso. É um player representativo com milhões de clientes que compram nas americanas. Americanas que anunciam muito, a gente já vai falar sobre isso. Black Friday ela faz um trabalho bacana, tá? Mas 2022 foi um ano muito difícil. As taxas de juros subindo, inflação, recuo nas vendas do varejo, que levaram as ações para quase menos 70%. Essas ações tiveram ali nas 10 maiores quedas do Ibovespa em 2022. Só ganhando aqui do IRB, ali quase empatando com o CVC 2022, que foi um ano muito difícil. Então estamos falando de uma empresa antiga, um grupo apanhando muito. Mas Magalu e Via também apanharam, vocês têm acompanhado aqui. Apanhando muito, 2022 muito duro, despesa financeira, inflação, poder de compra das pessoas caindo. E quando o mercado começou a falar, pô, vamos abandonar esse barco, eles simplesmente avisaram que estaria chegando Sérgio Rial, trazendo esperança, otimismo. Já falaremos quem ele é aqui. A gestora americana BlackRock, inclusive, comprou as ações. Muitos locais indicando essas ações. Para vocês terem ideia aqui, ó, no início desse ano, eu destaquei um período onde as ações subiram 40%, mais de 40%. Então, até essa semana, o que muitas pessoas no mercado falavam é o seguinte: essas são ações que podem subir muito em 2023. O mercado estava de olho. Entrou um cara novo, bacana. O mercado pode virar, vai organizar a empresa e isso vai dar dinheiro pra caralho. É o que o pessoal estava pensando, tá? E de repente pintou um anúncio de inconsistências contábeis de aproximadamente 20 bilhões. Esse cara, que seria o cara bom para salvar a empresa, renunciou e ficou uma situação delicada. Começou a sair em todos os jornais, né? A gente teve o fato relevante, saiu logo, ele renunciou, falou sobre os 20 bi. A empresa está agora entrando na justiça para que nenhum bem seja bloqueado, nada aconteça, vai se desenrolar nos próximos dias. As ações desabaram 77% em um dia. Isso afetou Magalu e Via, né? Teve um pouco de contágio ali. A empresa perdeu 8 bi em um pregão. Poucas vezes eu vi isso. Até brinquei
na internet que, pô, são 50 anos da galera roubando balinha em bombom, uma hora ia dar merda, tá? Mas volto a falar, a expectativa era no Sérgio Rial, porque ele chegou para uma troca de comando depois de 20 anos, boa gestão no Santander, já esteve em conselhos de outras empresas. Então, o anúncio do cara já fez com que as ações disparassem 22%, depois 15%, que nem eu mostrei, até que a lua de mel acabou com um fato relevante de que existia um problema. Então, eu estou contando a história para que vocês entendam a narrativa. A empresa vinha complicada, 2022 foi muito ruim, anunciaram um salvador da pátria, que realmente iria salvar, as ações dispararam e quando todo mundo estava feliz, veio uma porrada. Mas olha, ali, cara, pá! Uma pancada. Veio uma pancada. Em 10 dias o cara pegou isso. Aí eu vou dar minha opinião, tá? De leigo. Não sou tão leigo, mas vou dar minha opinião de leigo. Não quero problema pra mim, né? Provavelmente, gente, isso foi uma denúncia, algo que ele já sabia, alguém do banco que falou. Por mais que você seja muito bom, você não entra numa empresa e pega um negócio desse de 20 bi em 10 dias. Pode até ser que ele pegue, mas óbvio que alguém facilitou. Alguém chegou, ô seu Rial, que é? Posso falar um negócio com o senhor? Pode. Dá uma lida nesse papel aqui em casa. E aí ele abriu lá e tinha... desculpa falar, um pirulito desenhado com... Vocês entenderam o que é o pirulito, né? Escrito embaixo 20 bi. E aí ele entendeu, cara, tô com um problema. Alguém deu de bandeja. Ou alguém de um banco, a gente já vai ver o tamanho do rombo nos bancos, alguém de algum banco chegou para ele, Safra, Bradesco, olha só, eu tenho esse papagaio aqui para vocês pagarem. Olha, mas como assim? Isso não tá no balanço? Não, mas vocês têm que pagar. E aí levantou todo esse problema. Então, eu contei a trilha, né, de como aconteceu. Agora vamos ver o que aconteceu para que vocês entendam, até para a gente tentar criar uma narrativa, né, se isso pode, ou ter alguma ideia, se isso pode chegar em outras empresas, tá? O que aconteceu? As lojas americanas realizaram operações de financiamento de compras. A gente chama isso de risco sacado no mercado, tá? Eu trabalhava justamente com isso. Eu trabalhei mais de 10 anos com esse tipo de operação, tá? Então as lojas americanas, elas vão enrolando os seus fornecedores, no sentido do seguinte, vai comprar esse livro aqui. A loja americana não paga à vista o fornecedor dela. Ela simplesmente compra em 30, 60, 90, isso vai criando uma dívida com o fornecedor. Só que ela fazia operações com os bancos que quitavam isso e ela devia ao banco. O banco quitava o fornecedor, ela devia ao banco, ia fazendo isso. O que você pensa e eu também? Bom, se o banco quitava a dívida e ela ficava devendo ao banco, porque era o risco sacado, isso devia estar no endividamento, mas não estava. É bem simples para vocês entenderem, tá? Então eu vou recapitular. As lojas americanas compravam dos fornecedores. Ao invés deles pagarem, eles ganhavam um prazo, o banco pagava e eles ficavam devendo ao banco. Só que não aparecia no balanço como uma dívida bancária. Eu nem sei onde é que estão essas despesas financeiras. Porque quando eu fui olhar, eu entendi que a despesa financeira pode ser muito maior do que parece, por exemplo. Então, galera, tem que esperar um tempo até que alguém chegue e mostre, olha, a despesa financeira é essa, o endividamento bancário é esse. Então, voltando aqui para a tela, no balanço, o que está em fornecedores ou em outras áreas aqui, deveria estar simplesmente em endividamento bancário. O que a gente pode esperar agora? Bom, com certeza vai ter que ter uma capitalização, os sócios vão ter que botar dinheiro, com certeza, tá? Isso é uma parada certa. Tem muita gente falando que não vai ter efeito nenhum de caixa, eu não sei, não dá para saber. Porque depois que você divulga um problema desse, pode ser um ninho de rato do caralho, o balanço da empresa.
Isso vem de 10 anos, já não vem agora isso, não vem de agora, isso vem de 10 anos. Então vocês já entenderam que algo muito grave aconteceu, a dívida da empresa é muito maior, estão falando que vai sair de 1,7 ou quase 2 para 8 endividamento sobre EBITDA, o que é insustentável, tá? Então a única coisa que você tem que entender é o seguinte, alguém tem que botar dinheiro agora no caixa. Que banco vai emprestar dinheiro para os americanos agora? Que fornecedor vai querer entregar mercadoria e dar prazo para pagar? Tá todo mundo com fiofó na mão. E a gente ainda tem que pensar o que é gravíssimo. Como eu trabalhei nesse mercado, eu entendo um pouco, né? Muitas empresas que fornecem para as americanas algum tipo de móvel, roupa, brinquedo, elas dependem das lojas americanas, porque elas vendem 30%, 40%, 50%, 60% para as lojas americanas. Se as americanas quebrarem ou não pagarem essas empresas vão quebrar. Então nós estamos falando de centenas ou milhares de fornecedores que podem quebrar, se os bancos puxarem o tapete. E o banco não pode puxar o tapete. Se o banco puxar o tapete, me paga agora. Eles vão falar, não vou pagar. E aí vai quebrar. E vai para a justiça, vai demorar. Ah, mas o dono das americanas, os donos têm muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue enrolar para pagar. Não estou dizendo que isso é certo, não. Estou dizendo o seguinte, se você estiver devendo dinheiro e eu também, a gente tem que pagar. A gente tem que pagar. Agora, o cara que tem dinheiro não tem que pagar. Ele paga para não pagar. Por isso que o nome do meu canal é Economista Sincero, porque eu não posso ficar aqui passando pano. O mercado é assim, tá? Então, muita confusão, tá? Óbvio que isso afetou o varejo. Todo mundo quer saber o seguinte, Magazine Luiza, Via, Pão de Açúcar, vocês também têm essas operações risco sacado? E muitas empresas têm, isso é comum, gente. Só que você coloca isso dentro de endividamento bancário. Então a empresa vai ter que retirar de fornecedores o que for dívida bancária e jogar em dívida bancária. Aí vai acertar o balanço. Só que, porra, isso vem de anos. Gente, puta, se fazer o teu imposto de renda é complicado, imagina acertar 10 anos de balanço, 15 anos de balanço. Essa é a grande questão. E o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque vários fundos de investimentos têm as ações das lojas americanas, tá? Em alguns fundos, isso é uma posição importante, tá? Estão muito comprados em ações das americanas. Alguns até já venderam essa semana. E eu pergunto para vocês, pô, se você tem um fundo de investimento, sei lá, com 50 milhões de reais em ações das lojas americanas, você comprou porque você estava acreditando que o novo presente ia ser bom. Aí as ações caíram 80% por causa de uma fraude. Você vai processar os ex-diretores, os ex-presidentes, a empresa de balanço, você vai processar todo mundo, você não vai ficar com 50 milhões de pepino na mão. Até porque se eu sou investidor do teu fundo e você perdeu dinheiro nas americanas, se você não processar eles, eu te processo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Vocês estão vendo aqui algo raro no mercado. Apesar de que já aconteceu um negócio um pouco parecido que eu vou mostrar. Mas a gente não vai ver o tempo inteiro isso. Um pepino de 20 ou de 40 bilhões, tá? Importante frisar que alguns fundos imobiliários podem sofrer um pouco. Por quê? Porque eles locam espaços ou galpões, como o GGRC11, locam um galpão para as lojas americanas. Isso nos traz outra lição, a importância de boas localizações. Então, por exemplo, quem loca um espaço para a loja americana, tá? Se a loja americana sair e não pagar, quebrou ou não pagou? Normalmente tem contrato, tá? Mas tudo bem. Quebrou ou não pagou? Importa para mim que o imóvel esteja numa boa localização. Porque alguém vai falar, opa, eu quero esse imóvel onde estavam as lojas americanas. Eu vou abrir uma Magalu, eu vou abrir um banco, eu vou abrir uma clínica de implantar dente, que é a nova paleta mexicana. Então, é isso. A gente tira siso, né? Eu acho que essas clínicas estão botando siso, porque é de tanta clínica que tem. Mas precisa, né? O brasileiro precisa cuidar dos dentes. Estou só brincando, tá? Tá difícil brincar na internet. Mas eu estou dando um exemplo. Então, se você tiver bons imóveis, você loca para outra pessoa. Por isso que a gente volta aqui para aquela questão, né? Localização, localização, localização em fundos imobiliários, tá? Mas é isso. Sobre a questão da dívida, a gente já está se aproximando do fim, tá, galera? Sobre a questão da dívida, já está aqui se chegando a um número de quase 20 bilhões, segundo fontes,
Então não dá para ter nenhuma certeza. Eu trouxe uma tabelinha aqui super atualizada, mas isso ainda pode aumentar um pouquinho. Bradesco, quase 5 bi de dívida das Americanas. Santander, 3.700, Itaú, 3.400, Safra, 2.500 e BTG, 1.900. Praticamente, a maior parte disso aqui é o tal do risco sacado que não consta como endividamento. Então, a maior parte da dívida das lojas americanas não consta como dívida. Porra! Imagina, você chega em casa, você deve lá 10 mil no cartão de crédito, tua mulher te pergunta aí, como é que tá as finanças? Tá ótimo. Tá ótimo. E aí vem a tua fatura do cartão de crédito, R$1.000, mas você deve 10 mil. Você vai enrolar um tempo, uma hora, esse pepino vai acabar complicando. Por isso que eu falo, eu nunca vi um negócio desse tamanho, desse jeito. Como eu gosto muito de falar, explicar, eu vou estudar isso. Vai virar livro, filme, sei lá, tá? As americanas também tiveram que correr para cancelar o patrocínio do BBB depois desse rombo todo. Isso aqui é um patrocínio importante, tá? Que nem eu falei, as lojas americanas sempre fizeram um trabalho bacana de marketing. Parece que quem assumiu isso foi o Mercado Livre. Não tem bobo no mercado, tá? Tirando você e eu, só tem malandro no mercado. Então, as americanas saíram do BBB, ó, a gente não vai conseguir ficar. Mercado Livre, ó, eu fico. E vai ficar. Tá? Eu compro bastante no Mercado Livre, acho que vocês devem comprar também. Pega uma boa fatia do mercado. Então, eu tentei explicar um pouco para vocês o que aconteceu nas lojas americanas. Agora, é muito importante que a gente veja o seguinte. Já aconteceu a mesma coisa? Olha, a mesma coisa não, mas aconteceram coisas e fatos que eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para depois a gente tirar já algumas conclusões e lições para que eu não perca dinheiro e você não perca dinheiro numa